Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. O último episódio de Eu ia dizer isso 2022. Não me tinha percebido, Sim, mas agora já sei. pois é. Quando ouvirem a nossa conversa, já daqui a pouco, vão perceber que só mesmo lá para o finzinho da nossa conversa é que nos apercebemos que era o último episódio de 2022. Exato. Porque o próximo já sai em 2023. Jesus. E como é uma tradição, uma a tradição. partir deste ano já é uma tradição, não é? Já é o segundo ano, portanto Já é o já é segundo tradição. ano que estamos a oferecer presentes em forma de palavras, frases, como fizemos no ano passado, vamos fazer também este ano. Sim, eu ano passado gostei muito da forma como a nossa audiência recebeu os presentes. Porque eu inicialmente, no ano passado, achei, bem, nós vamos falar em presentes e as pessoas dizem, vão nos oferecer alguma coisa, Física. não sei, um curso online, um livro, uma coisa qualquer, um e-book, alguma coisa. E a nossa oferta foram duas ideias, não é? Que nós vamos já aqui na conversa a seguir recuperar essas ideias do ano passado e apresentar as deste ano. Mas a recepção foi espetacular. E ao longo do ano... Tem-se falado muitas vezes. Muitas vezes. E tantas pessoas nos foram mostrando ao longo do ano a quantidade de vezes que os nossos presentes tiveram um impacto positivo. E, portanto, espero que os nossos presentes este ano tenham pelo menos tanto impacto como os do ano passado. Claramente. Bom. Estás preparada? Eu estou preparada. Então espero que estejam preparados também aí desse lado, porque aí vamos nós para os presentes do Natal 2022 para utilizar durante o ano inteirinho de 2023. E além. E além. Palavras do ano. Presentes de Natal. Este ano vamos dar o mesmo presente do ano passado. Não, Quer dizer, não. O mesmo tipo de presente. Certo. Sim. Sim, o presente que eu dei em 2021 foi nunca faças nada para evitar vergonha. E eu trouxe o Relaxa. E foi interessante que nós, na altura, partilhamos aqueles presentes. Eram assim as grandes mensagens de Natal, né, que nós tínhamos para quem nos ouve. Também se tornaram bons presentes para nós mesmos. Não é? Acho que fomos, assim, ao longo do ano, muitas vezes recorremos àquelas mensagens, inclusive aqui no podcast, fomos relembrando as mensagens muitas vezes. Eu acho que uma das razões porque foi tão presente para mim, estas palavras, tanto o teu presente como aquilo que eu ofereci, foi precisamente por termos elaborado tanto à volta desses presentes, não é? Num episódio. E até hoje em dia a tua irmã até me ofereceu uma t-shirt com a frase. E sim, e ofereceu-me uma a mim a dizer relaxa. Não é assim um bocado arrogante dizer o meu presente de Natal para a humanidade é uma frase que ainda por cima não é original, é uma frase. A minha frase tinha uma palavra, relaxa, A frase que eu partilhei era do Marshall Rosenberg. Não fui eu que inventei, mas foi um presente muito significativo para mim também. Sim, eu acho que o que tornou o presente foi nós ao longo do ano termos reforçado de muitas maneiras diferentes esta mensagem, não é? E temos mostrado como é que uma mensagem que é uma abstração, não é? Que é uma ideia, depois pode ter efeitos práticos. Como é que em várias situações diferentes nós podemos utilizar tanto não faças nada para evitar vergonha como o relaxo. Portanto, e aquilo que estavas a dizer, não é? A intenção é fazer com que os presentes estejam presentes. Certo. E o desafio agora que nós nos lançamos um ao outro foi a repetir este processo, não é? Ou seja, pensando já no ano 2023, nós partilharmos aqui um novo presente, só que eu também iria propor que os presentes anteriores, eles são bons para continuarem a ser usados. Continuam cá, não é? Sim, são os presentes que dá para reciclar na boa. Claro. Dá para continuar a utilizar bastante. Dá para continuar a tê-los presentes. Dá para continuar a tê-los presentes. Portanto, os presentes deste ano, nós ainda não os discutimos. Pois não. Vamos começar pelo teu. E antes de nós começarmos aqui a gravar o episódio, tu disseste-me qual era o teu. Certo.
mas eu não te disse qual era o meu. Pois não. Não é? Aliás, disse que era um, mas não é. Disse que era um que começa por F, mas não é. Não é esse. Na realidade tenho outro um bocadinho mais elaborado do que esse. Embora esse também às vezes é um bom presente. É um bom presente. Sim. É um bom presente. Mas então, comecemos pelo teu presente, Mia. Então, O teu presente para o mundo. o meu presente para o mundo tem-se desenvolvido nestes últimos 2 dias, que tem estado muito presente. Ontem, por causa de 2 razões, pensei nesta palavra que eu quero oferecer. Uma das razões foi por causa de algo que um dos nossos filhos diz à sua professora. E outra foi por causa de uma palestra. Eu ontem fiz a última palestra do ano, em Oliveira das Meias, e sobre parentalidade consciente, mas houve ali uma palavra que destacou, não na palestra em si, mas inerente naquela mensagem toda que eu acho que é a parentalidade consciente. E também junto a uma conversa que nós tivemos hoje de manhã e uma coisa que eu te disse. E a palavra é a verdade. E também junto a isso, porque eu estava a ouvir eu já mencionei aqui no podcast a grande inspiração que é a Elizabeth Gilbert, a autora, para mim. Estava a ouvir uma entrevista com ela, num podcast, e ela estava a falar, na parte que eu estava a ouvir, sobre a verdade. E então foi aí que eu decidi mesmo que esta será o meu presente para mim e para quem quer aceitar esse presente para este Natal. E gostava de partilhar aqui uma frase que a Elizabeth Gilbert disse na conversa que eu estava a ouvir, que é cada verdade que tu contas é uma gentileza, mesmo que as outras pessoas fiquem desconfortáveis. E cada verdade que tu não contas não é uma gentileza, é o contrário, né? Mesmo que as pessoas fiquem confortáveis. E estas palavras ressoaram muito em mim aqui, principalmente aqui para ela utilizar a palavra kindness, não é? Que seria gentileza em português, e o facto dela falar do conforto ou não conforto dos outros. E uma frase que juntando aqui, uma frase do meu outro grande mestre, Yes Prior, que dizia que as crianças mentem quando não há espaço para a verdade. É outra coisa que nós também já falámos aqui. E o que eu tenho sentido, eu podia dar mais exemplos daqui que me tem feito pensar nesta importância, mas acho que a Elizabeth Gilbert resumiu com estas palavras aqui aquilo que eu quero realmente ter presente para mim, a partir de agora, e para quem quer aceitar também esta oferta de que a verdade, de alguma forma, pode ser sempre gentil. Né? É sempre uma gentileza, mesmo que os outros fiquem desconfortáveis com ela. E que não vale deixar de dizer a nossa verdade por medo das reações dos outros, que acho que é das principais razões que nós não falamos a verdade, não é? Para manter o desconforto do outro. Ilusório. Não para manter o conforto. Sim, para manter o conforto ilusório, no fundo, do outro. Eu acho que esse presente é mesmo muito bom, sendo que tem aí tem aí uns ses, não tem? Que eu posso, da mesma forma que tu podes dar um presente a alguém com um determinado fim e a pessoa depois utilizá-lo para outro fim, né? Eu acho que, imagina que eu utilizo esse presente só para justificar o facto de ser um bruto com as outras pessoas, não é? Porque sou bruto e quando as pessoas ficarem desconfortáveis com a minha brutidão, eu digo, não, a minha disse que é sempre um ato de gentileza mesmo que fiques desconfortável. Para mim, estas palavras não são isto, porque a verdadeira verdade é sempre uma gentileza. Não é? A verdadeira verdade não é bruta. Não, a ideia
Mas será que isso é para ti, mas para outras pessoas pode não ser? Porque, Mas a minha prenda não é de brutidão. ok, Né? sim, É isso que eu quero reforçar. Sim, eu entendo isso. E também há aqui mais uma coisa. No outro dia até partilhei no Instagram, tinha-me esquecido disso. Outra coisa também sobre a verdade é que temos também a ideia que devemos dizer a verdade para mudar alguma coisa. Só que isso não é a razão de nós dizermos a verdade. A razão de dizer, a intenção de dizer a verdade é de nós conseguirmos nos encontrar na nossa verdade e estar com a nossa verdade. Né? A intenção da verdade é dizer a verdade. Sim, a verdade é um valor por si. Certo. Não é? Ela não precisa de ser só um meio para conseguir algo. Certo. E acho que isso é importante. Também está dentro aqui desse presente, que a intenção de eu falar o que é verdade para mim não é para eu mudar o outro de alguma forma. Né? É para mim honrar a mim, no fundo, e aquilo que é importante para mim e que é verdade para mim. Sabes que eu estou a ouvir as tuas palavras e elas a mim tocam como sendo palavras muito bonitas, porque estou a pensar numa série de situações onde tu falaste a verdade, né? E sei que isso às vezes é um processo difícil, precisamente quando antevemos que isto cria desconforto no outro. Às vezes é mais fácil refugiar-nos em não dizer nada, ou dizer uma meia-verdade, ou até em mentir, né? Como nós já discutimos aqui bastante no podcast. E portanto eu acho que essas tuas palavras eu sei que são palavras muito bonitas. Às vezes eu ouço pessoas a dizerem coisas parecidas, não exatamente iguais, mas parecidas com aquilo que estavas a dizer. Às vezes, sabes quando alguém fica é a minha verdade. Às vezes tipo, fim de discussão. Às vezes há pessoas que se apoiam nessa ideia de eu estou a falar a minha verdade para tipo, não tenho abertura à verdade dos outros. Porque se alguém falar uma coisa diferente eu digo, pois, mas esta é a minha verdade. E eu acho que é uma forma de nos refugiarmos e não assumir responsabilidade. E de nos fecharmos. Aliás, há abordagens de desenvolvimento pessoal que são muito baseadas nesta cena do fala a tua verdade e os outros se te contradisserem, isso é a verdade deles. E que, por um lado, isto parece fazer um certo sentido, não é? Que é porque é um reconhecimento que a verdade é subjetiva e cada um poderá ter a sua, mas é também abandonar uma ideia muito importante, que é a ideia de as nossas verdades podem ser subjetivas e nós podemos confrontá-las por forma a criarmos também verdades comuns e partilhadas, porque é isso que nos vai permitir ter coesão. Não é? Certo. A verdade será sempre subjetiva à partida, não é? Não é? Quando estou a falar daquilo que é... Só que ainda assim, tu podes reconhecer que a tua verdade é subjetiva e mesmo assim ter interesse em construir uma verdade partilhada comigo. Claro. É? Claro. Daí tu falares a tua verdade. Daí é que vem esta tua ideia de... E a verdade, muitas vezes... Não é? Se te falarmos da verdade, por exemplo, numa relação romântica, a verdade acelera uma série de coisas. Sim. Não é? E a não verdade... Achas que a verdade de um vai acelerar a verdade do outro. Certo. É? Certo. Ou seja, tu propuseste aí que, não é, usaste esta frase da Elizabeth Gilbert, que a verdade é sempre um ato de gentileza, é sempre um ato gentil. É nesse sentido que é um ato gentil, ela que oferece sempre alguma coisa. Sim, ela utilizou um exemplo de uma amiga dela que foi infiel e acabou o relacionamento dela, mas a amiga estava a dizer que aquela pessoa com que eu estava infiel era uma grande porta de saída, uma grande porta que dizia exit em cima. Portanto, era a forma que ela, não é, em vez de contar a verdade sobre o que ela sentia sobre a relação, teve que se envolver com outra pessoa para ter uma razão para sair. Não é? E acho que fazemos muitas vezes isso, em vez de realmente olhar para... Pode ser esta situação, pode ser outras. Tentamos inventar outras razões para fazer aquilo que é a nossa verdade, aquilo que queremos e aquilo que é a nossa verdade. Então, nesse sentido, acho que entendo ainda melhor o que pode querer dizer esta equiparação da verdade a um ato de gentileza. Certo. Porque é mais gentil
ser verdadeiro do que depois arranjar uma cena qualquer para justificar uma coisa que era a minha verdade anterior. Certo, não é? certo. Para reforçar. E a história da Elizabeth Gilbert, eu adoro aquela senhora. Ela assim, ela inspira-me tanto e há muito tempo que não ouvia uma entrevista dela. Fiquei tão feliz por ter encontrado esta agora, onde ela falou. Eu acho que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir saberão quem é, mas para quem não sabe quem Sim, é Elizabeth Gilbert, ela é mais conhecida pelo livro Comer, Orar, Amar, não é? Que vendeu 12 milhões de cópias e foi traduzido para mais de 30 línguas e tem o filme com a Julia Roberts e certamente, principalmente mulheres, conhecem quem é. Ela própria disse que ela foi responsável por milhões de divórcios. E pronto. Mas ela conheceu um senhor com quem ela casou, que essa história também que se revela no livro, só que ela tinha uma melhor amiga e ela conta que ela e o marido e melhor amiga era assim tinham uma amizade muito forte, que era ela vivia uma vida muito serena, um casamento muito sereno, e tinha esta amiga também que preenchia muitas das necessidades dela. E ela dizia que toda a gente sabia que havia mais alguma coisa, mas com respeito uns pelos outros não faziam nada. Não falavam sobre esse outro amor que também existia ali. Ela disse que idealmente para ela teriam tido uma relação os três, só que não era possível. Mas a melhor amiga dela foi diagnosticada com cancro terminal de pâncreas e de fígado, penso eu. E foi-lhe dito que tinha 6 meses para viver. E o que a Elizabeth Gilbert percebeu que ela não podia deixar a amiga partir sem lhe dizer que ela a amava, não só como amiga, mas como que ela era um amor da vida dela, não é? E que ela não se imaginava a viver depois da morte da amiga, de ter que esconder o luto que ela estava a fazer, dela saber que as outras pessoas não iam saber que aquilo era amor da vida dela, era a grande companheira dela, e ela ter que viver o luto dela só como amiga. Isto foi que disputou aqui esta coragem para falar a verdade. E ela perguntou, estava junto com a amiga e perguntou-lhe: Do you like me? Tu gostas de mim? Não é? E que a amiga respondeu que fechou os olhos e começou a chorar e disse: senti como se fosse uma jaula no meu coração que abriu e saíram milhões de pássaros brancos, ou milhares de pássaros brancos, não é? Essa é assim uma imagem bonita daquilo que dizemos muitas vezes, que a verdade liberta, não é? Mas a brutidão não liberta. Não é? Nós sabemos a diferença, acho eu, entre uma liberdade de uma verdade gentil e aquilo que acontece quando só estamos a ser brutos. Não é? Neste caso, a verdade, claro que foi algo bonito, mas podia não dar. A amiga podia ter dito outra reação. Sim. Não é? Portanto, pronto, essas são as minhas inspirações do meu passeio matinal na praia. Então o teu presente para este Natal, para nós usarmos ao longo do ano, é falarmos verdade, não é? Vivermos a verdade. Certo. Lembra-nos que isso é em si é sempre um ato de gentileza, mesmo que crie desconforto. Certo. Não é? Certo. Gostei muito desta imagem que criaste aqui, porque de facto, se calhar, é só aí que nós conseguimos realmente compreender a diferença entre uma verdade que é um ato de gentileza e uma suposta verdade que seria mais um ataque ou assim, uma coisa bruta, não é? Que força o outro. Porque... E também deixa-me adicionar aqui que quando nós falamos uma verdade gentil, não é? Quando para ela ser um ato de gentileza, nós assumimos responsabilidade por ela. Não é? Não é uma verdade tipo, tu és um burro. Isso não é falar a verdade. Não é assumir responsabilidade pela minha verdade. Não é? Em vez de dizer isso,
podia falar daquilo que são as minhas necessidades. A minha necessidade é que eu preciso de mais realidade partilhada e não é isso que eu estou a ter aqui nesta Essa é que situação. é a verdade. Essa é que é a verdade, não é? Ok. Porque a outra verdade, tu és não sei o que é, não é bem a verdade. Não, é um julgamento. Não é? E acho que essa diferença também é importante aqui para ser bruto ou não. Não é? Porque uma pessoa que está a ser bruta não assume, digo eu, não assume bem responsabilidade por aquilo que é seu. Acho que isto vai gerar mais conversas ao longo do ano, este presente. Não é? E acho que quem nos está a ouvir, provavelmente para algumas pessoas o presente é assim muito óbvio e ele é em si muito libertador. Para outras pessoas o presente pode ter gerar em si algum desconforto, não é? Por isso é que para tantas pessoas esta ideia da verdade tem uma complexidade tem associada, porque se calhar têm experiências no passado em que procuraram viver a sua verdade, mas o desconforto que criaram no outro lado, e às vezes o desconforto pode vir através de reações de tristeza, mas também de reações às vezes de incompreensão ou até de violência, não é? E tanto, acho que muitos de nós carregamos assim uns traumas associados a algum momento em que eu vivi a minha verdade, não é? E portanto, esta ideia de que a verdade é um ato de gentileza mesmo quando causa desconforto, acho que é uma ideia muito forte, não é? Assim, para integrar devagarinho. E percebo aqui o teu, não é? A salvaguarda que tentaste aqui a fazer, porque também acho que a palavra verdade tem sido assim um bocado sequestrada por certos movimentos, de uma forma com a qual eu não me identifico. Certo. Okay, portanto, quando tentam impor a sua verdade, não é? Sim, e quando fazem aquilo que estavas a dizer, mas a minha verdade é esta. Não é assim que eu começo esta conversa, não é? Sim. E para ter isso, e às vezes, sabes, às vezes falar a verdade pode ser só falar a verdade para mim, não é? Sim. Só falar, eu se calhar não vou dizer nada a ninguém, mas vai falar a verdade para mim. E também lembrar que a ideia não é aqui necessariamente mudar o outro, ou mudar nada, é para, como dizia Harriet Lerner, é de eu ter um solo de verdade, para onde eu estar assente na minha própria verdade e agir a partir daí. Não é? Porque muitas vezes acho que dizer a verdade pode ser também fazer a verdade e agir de acordo com a verdade. E isso não implica o que estavas a dizer há bocado, de brutidão e de a minha verdade é esta. Sim, até porque falar e dizer a nossa verdade às vezes não é só um ato de verbalizar ou de ter coragem para. Às vezes também ele necessita de ser precedido aqui por um ganhar clareza em relação a qual é a minha verdade, porque às vezes a minha verdade é que não sei qual é a minha verdade, não é? E que isso em si também é uma verdade. É também uma verdade. Também é gentil entregar isto, certo. Também é um ato de gentileza dizer, olha, eu não sei, eu estou confuso, eu tenho várias verdades dentro de mim. Bom. Isso é importante. Bom, já temos um presente. Certo. Sim. Agora vamos passar para outro presente. Sim. Pergunta-me qual é o meu presente. Qual é o teu presente, Pedro? Olha, o meu presente para este ano é talvez a palavra menos inspiradora de sempre. Sim. Sim. Portanto, nós estamos no Inspiração para uma Vida Mágica. Quando entregamos estes presentes, estamos a pensar em algo que possa ser inspirador para o outro. E eu, para este ano, escolhi a palavra menos inspiradora de sempre. Ok. E, bem ao jeito do Pedro, antes de entregar a palavra, vou fazer aqui um pequenino enquadramento. Ok. O enquadramento também faz parte do presente. Claro. Nós muitas vezes, quando estamos a entregar uma mensagem inspiradora aos outros, muitas vezes a mensagem é de afirmação, é de positividade. Lá está, é do fala a tua verdade, avança com coragem, assume o risco, né? Acredita em ti. São mensagens muito de sim, não é? É aquele sim! Não é? Outras vezes também
quando queremos inspirar os outros, também entregamos mensagens de define o limite, comunica o limite, assume o limite, né? Diz basta, diz já chega, que são as mensagens Coloca-te a ti em primeiro lugar. Não, é a mensagem do não. Diz não, aprende a dizer não, assume o não. Só que eu para este ano, a minha palavra nem é sim, nem é não. A minha palavra é talvez. Que é uma palavra acho que é uma palavra muito rica, porque ela diz tudo sem dizer nada. Certo. O talvez tem o dom de abrir todas as possibilidades sem fechar nenhuma. E isso às vezes é muito frustrante, não é? E às vezes nós condenamos o talvez, porque ou é ou não é. É sim ou não. Só que talvez, muitas vezes, pode ser mais próximo da verdade, ou a verdade mesmo. Sim, até porque a verdade talvez seja verdadeira, não é? Mas o talvez é uma palavra que eu aprendi a valorizar muito, por exemplo, quando estou em conversas de coaching, porque é uma palavra que muitas vezes precede a mudança, porque ela cria a possibilidade de mudança. E às vezes parece-me que há assim um foco muito grande em a mudança acontece quando eu antes não conseguia dizer que não e agora consigo dizer que não. Eu antes tinha dúvidas em relação a quem eu sou e agora eu sei quem eu sou. Não é? Antes eu não sabia exatamente o que queria e agora eu sei o que quero. Só que este processo, que é um processo é um processo analógico, não é? Que é de 0 para 1, dás um salto. Não é? Muitas vezes este processo só é possível porque antes deste movimento houve um movimento preparatório que foi passar do eu não sei quem sou para talvez eu não saiba bem quem sou. O que cria a ideia de que talvez eu saiba. Não é? Ou eu não sou capaz de dizer que não. Ou talvez seja difícil para mim dizer que não. Mas talvez eu consiga. E este talvez, que ainda está muito antes daquela determinação de eu vou, eu quero, eu consigo. O talvez normalmente não se utiliza muito quando as pessoas fazem afirmações. As afirmações são eu vou conseguir, não é? Eu talvez consiga. Só que ele é uma palavra muito rica porque o talvez normalmente é mais credível quando nós o dizemos. Porque se eu sou uma pessoa que habitualmente, por exemplo, sou muito negativo e digo, eu já sei que não vou conseguir, já sei que vou falhar e isto causa-me tristeza, angústia. E quando me propõem que, olha, é importante para ti fazer aqui uma mudança da tua linguagem e dizer eu vou conseguir, eu quero, eu consigo. E só quando eu digo isto não é muito credível para mim, porque eu tinha uma crença tão diferente desta. Né? Mas se eu disser, eu talvez vá conseguir, e esse passo já é um passo que é muito importante, não é? Porque cria a possibilidade. E quando nós temos uma crença na possibilidade, mesmo que remota, podemos ter esperança. Não é? Porque se é possível, então é legítimo ter esperança de que seja possível. E quando nós às vezes damos um salto muito grande para o eu quero, eu consigo, às vezes é nesse momento que essa crença fica tão forte que nós começamos a criar expectativas, porque se eu consigo, então a minha expectativa é que vai conseguir. E curiosamente o talvez é mais suave, é mais gentil, resgatando aqui uma palavra que tu utilizaste há pouco, e ele cria possibilidade. Logo, ele também cria esperança. E eu acho que o poder do talvez é um dos poderes menos reconhecidos. Menos explorado. Para mim, né, eu lembro-me sempre daquela história que tem várias versões, não é? Do agricultor que encontra uns cavalos selvagens. Eu acho que a história originalmente ele encontra um cavalo e as pessoas dizem que é um cavalo selvagem. E as pessoas na aldeia dizem, ai que sorte. E ele responde, talvez. E depois o filho trabalha para domar o cavalo e cai e parte um pé. E as pessoas dizem, ai que azar. E ele diz, talvez. Entretanto vem o exército à procura de jovens para se juntarem ao exército, mas o filho
não vai porque tem o pé partido. E as pessoas dizem, que sorte ele, talvez. Né? Depois o cavalo foge e dizem que azar, e ele, talvez. E depois o cavalo volta com mais não sei quantos cavalos. E as pessoas dizem que sorte, e ele talvez. Né? Lembro-me muitas vezes dessa... Adorei a forma como, em relação à história original, tu agora mudaste aí a ordem. Whatever. Não interessa, talvez. Talvez. O Forrest está aqui no talvez, que certo. é sim. Só que aqui é muito um talvez de talvez não sei o que isto significa. Talvez isto seja sorte, talvez seja azar, não sei, não é? Que é aqui um talvez que cria abertura, não é? Cria possibilidade. Mas, e para mim também ajuda-me a relaxar, ligando a tua outra palavra, e criar bastante leveza. O que me pergunto é que para algumas pessoas cria insegurança e assim... Talvez. Exato. É assim uma sensação de falta de previsibilidade e alguma ansiedade. Sim, mas repara, da mesma forma que quando o ano passado, por exemplo, eu propus o relaxa, a ideia não é relaxa sempre. Certo. Não é? Mas é lembra-te desta possibilidade em alguns momentos da tua vida. Aqui também é com o talvez, não é? Não é necessário eu perguntar-te, Mia, gostas dos teus filhos? Se a verdade não for talvez, sim, gostas dos teus talvez. filhos? Talvez. É. Em relação a coisas em relação às quais tu te sentes segura, não é? Não há problema absolutamente nenhum em assumi-las, como é óbvio. Aqui o talvez, eu estava aqui muito a utilizá-lo enquanto uma coisa relacionada com o futuro. Porque nós sabemos que muitos de nós temos relações difíceis com o futuro, daí a ansiedade, a falta de previsibilidade. E quando nós introduzimos o talvez, eu não estou a introduzir previsibilidade. Eu estou a introduzir possibilidade. E eu acho que isso é uma das alterações aqui de foco que eu vejo que para muitas pessoas é muito interessante. Porque repara que eu, por exemplo, agora podia estar a fazer uma coisa típica de final de ano, a dizer 2023 vai ser o nosso ano e vai ser incrível e vai ser mágico e não sei o quê. Ok. Mas isso, se por um lado gera um entusiasmo, também pode gerar a seguir uma certa tensão, pressão e até uma ansiedade. E mas e depois se não acontece? Enquanto que se nós temos, olha, 2023 talvez venha a ser o melhor ano das nossas vidas, não é? Ele inclui uma possibilidade. Claro que quando nós dizemos talvez venha a ser, também estamos a conceber a possibilidade e talvez venha a não ser um dos melhores anos das nossas vidas. Portanto, temos aqui múltiplas possibilidades. Só que quando nós estamos num processo de coaching, não é? Quando eu digo talvez sim, talvez não, abre espaço para dizer, ok, e dessas possibilidades, qual é que te interessa mais? Não, eu prefiro que seja um ano muito especial. Ok, então agora, depois entramos na parte mais afirmativa. Então, o que é que gostavas que acontecesse para ser um ano especial? Eu gostava que acontecesse A, B e C. Ok, então o que é que podes começar a fazer para que isso... Mas é o talvez que cria a possibilidade. E o talvez, é daí o poder do talvez enquanto um passo intermédio, porque o talvez é credível. Porque mesmo quando alguém está, estou num momento tão difícil, as coisas estão a correr tudo mal, olho para o próximo ano e vejo inflação e isto e aquilo e aquele outro, e se alguém disser, mas vai ser um ano incrível, não sei, isso parece-me tão pouco credível. Mas alguém pode te dizer, olha... Tu é que crias o teu ano, se tu queres que seja incrível, vai ser incrível. Mas se utilizares o poder do talvez, tu podes dizer, olha, talvez o próximo ano seja mesmo muito difícil. Mas talvez também aconteçam coisas que nós não sabemos agora quais são e que possam ser boas. E talvez tu consigas encontrar uma forma de transformar essas dificuldades até em algum tipo de oportunidade para ti, não é? E talvez te lembres de momentos na tua vida em que as coisas pareciam que não iam ser muito fáceis e depois até se transformaram bastante. E nós estamos aqui a fazer assim, lá está, o talvez é muito abrangente, é muito genérico. Porque ele não fecha nada, ele não elimina nada, não é? Mas ele abre possibilidades, não é? Por exemplo, alguém diz, estou muito doente e esta doença só vai ter tendência a piorar. Não é? E tu do outro lado pode dizer, não é nada disso, não é? Isto é tão pouco credível para a pessoa que fez aquela afirmação. Mas tu podes usar o poder de talvez dizer assim, olha, talvez seja mesmo isso que acontece. Só que o simples facto de dizer talvez também introduz o ou talvez não. Certo. E eu acho que é na criação dessa possibilidade
é que muitas vezes começa a magia. Só que é uma palavra, lá está. Eu tenho visto, por exemplo, algumas pessoas que estão aqui, assim, na nossa área, desenvolvimento pessoal, coaching, estão a promover eventos de arranque de 2023, não sei. Pá, é tipo, vem transformar o teu ano, vem fazer a tua transformação, vem revolucionar as coisas, vem garantir que não sei o quê. São coisas assim afirmativas, não é? Porque eu percebo que do ponto de Vais vista de fazer uma... um evento, talvez. Eu vou fazer um evento, olha, vem fazer um evento Que talvez muda a vem, tua dizer, vida. vem fazer um retiro onde talvez consigas descobrir... Mas olha, mas isso é uma ideia. A sério, eu alinhava Mas isso. eu acho que muitas pessoas que nos estão a ouvir, que, por exemplo, que já lidaram no passado aqui, que portanto, vieram fazer cursos com a Life Training, não é? Às vezes perguntam-me, não é? E muitas pessoas interagem comigo nas redes sociais e fazem perguntas sobre, por exemplo, Pedro, se eu fizer o teu curso de coaching, eu depois a seguir vou conseguir ser um coach profissional. A melhor resposta que eu posso dar Talvez. talvez. É dizer-te, olha, o curso está estruturado desta forma e com este tipo de objetivos, não é? Agora, depois há muitas coisas que ficam aqui em aberto, não é? Se tu realmente praticas, se realmente descobres que isto é uma coisa que te preenche, se... Há aqui uma série de ses que criam, que fazem com que a melhor resposta seja um talvez. E eu percebo que o talvez não parece ser comercialmente a coisa mais forte, em termos de marketing não é a coisa mais forte. Mas eu acho que se calhar... Talvez não seja. Talvez não seja. Mas nós, se calhar, em 2023, o próximo tour Inspiração para a Vida Mágica vai ser o talvez. O talvez. Talvez. Claro que depois as pessoas, nós perguntamos... Toda a verdade, talvez. Talvez. Vais assistir ao evento? Talvez. Que no fundo é uma boa resposta, olha, porque mesmo quando tens o bilhete, não sabes se vais aparecer. Vou confessar uma coisa em relação à palavra talvez. Que é uma das palavras que mais me tem dificultado o português. Sabes porquê? Porque utilizando talvez tens que utilizar o conjuntivo a seguir. Ok. Não é? Mas se utilizares se calhar, não precisas de fazer isso. E então muitas vezes, quando eu escrevo, eu gosto muito da palavra talvez. Gosto do som, da melodia, de talvez. Acho que é uma palavra muito bonita também. Só que para um estrangeiro escrever, e às vezes quando temos que talvez possa, não, mas com se calhar posso escrever, se calhar posso, não é? Então, muitas vezes nos textos troco o talvez por se calhar porque não tenho a certeza da forma do verbo no conjuntivo. Olha, estás a ver, falaste agora uma verdade que eu desconhecia. Pois, era isso. Então. Ou que eu talvez desconhecesse. Sim, exato, estás a ver? E às vezes dou assim uns nós. Não. Embora, tem outra palavra dessas, embora goste mais do talvez, muitas vezes utilizo se calhar porque... Neste momento, uma série de pessoas que nos estão a ouvir estão super tristes. Dizem, eu estava aqui todo contente com a palavra que o Pedro me estava a dar, mas agora tenho que utilizar o conjuntivo. Bom, prefiro se calhar. Sim. Pronto, mas tenho a dizer isso. Porque se me virem a escrever se calhar em vez de talvez, é porque não consegui ter a certeza sobre a forma do verbo a seguir. Talvez. Curiosamente, eu tenho, assim, nas últimas semanas, tenho andado com a minha mente muito direcionada para o curso de hipnose, que vai começar no dia 10 de janeiro. Aliás, se alguém nos está a ouvir e ainda se quiser juntar à turma, ainda pode fazê-lo. Talvez. Pode mesmo fazê-lo. Porque eu podia dizer, talvez não vão existir vagas, mas o curso é online. Portanto, as vagas para este curso são literalmente ilimitadas. Portanto, podem inscrever. Mas talvez gostem, talvez não. Mas o que eu ia dizer é que o talvez é uma palavra muito utilizada na hipnose e na indução hipnótica. Precisamente porque é uma palavra que fala de possibilidade, não é? Por exemplo, tu que me estás a ouvir agora nesse lado, não sei em que circunstância é que estás a ouvir o podcast, mas eu podia dizer, talvez, ou eu podia dizer, estás agora a sentir comichão na tua mão direita. E tu podias procurar validar isso e dizer, olha que engraçado, estou mesmo a sentir comichão. Ou dizias, não estou a sentir comichão nenhuma. Mas se eu disser, talvez possa estar agora a sentir comichão na mão direita, não é? Curiosamente isso aconteceu com algumas das pessoas que nos estão a ouvir, não é? Porque a arte da sugestão tem aqui bastante poder e neste momento estou mesmo a sentir comichão na mão direita. Mas o facto de, quando tu dizes o talvez, a pessoa diz,
ela pode sempre validar o talvez. Ela pode validar que talvez isso pudesse estar a acontecer, embora não esteja. Okay? E, portanto, o talvez é uma palavra também... o poder do talvez é muito explorado quando nós queremos ter um discurso de influência e criar conexão com a experiência do outro. Porque talvez o outro esteja a ter uma certa... Estás a utilizar bem o conjuntivo. Uma certa experiência. Okay. Acho que 2023 vai ser o ano talvez. O ano talvez. O ano talvez. Gosto. Muito bem. Bom. Acho que durante o ano vamos explorar um pouco estes presentes, não é? Vamos desembrulhá-los aos bocadinhos. Sim, acho que também é importante aqui explorar melhor a forma da verdade, não é? E a forma do talvez. E a forma do talvez. Yeah. Boa. Muito bem. Sim. Gostei da nossa conversa. Boa. Ao contrário do que nós temos feito em quase todos os episódios do podcast, a partir de certa altura, nós desta vez não vamos ter prática inspiradora. Não, a prática é usar os presentes. É explorar os presentes. Explorar os presentes. Quer dizer, não é preciso utilizá-los já, mas explorar os presentes. E uma boa forma de explorar presentes como estes é conversar com outras pessoas. Eventualmente dizer, olha, não tinha estado a ouvir o podcast da minha e do Pedro e eles partilharam estas duas ideias. Não é? E outra boa forma de explorar também esta ideia, de entregar como presente uma palavra ou uma ideia, é pensarem nos presentes que querem entregar aos outros, não é? Já estão a ouvir, este episódio vai sair em cima do Natal, mas o Natal é quando uma pessoa quiser, não é? Talvez. Podem oferecer, talvez, este episódio, sim, como um linkzinho sim. numa mensagem ou uma screenshot agora mesmo, talvez, e talvez possam colocar nos stories no Instagram ou outra rede social que utilizem e tagar-nos, talvez. E escreverem também o que pensam a vossa verdade sobre o que pensam sobre isto. É isso. Sim. É também um presente para nós, isso, se fizerem isso. É também um belo presente para nós. Sim. Boa. Já agora deixa-me agradecer toda a gente que colocou os Spotify, tem aqueles resumos do ano e não sei o quê, e várias pessoas que partilharam que o Inspiração para uma Vida Mágica aparece no seu top e partilham. Para nós, claro, é muito bom ver isso. Sim. Portanto, obrigada a quem fez isso. Boa. Sim. Sim. Obrigado pelo teu presente, Mia. Obrigada eu. Vou investigá-lo melhor. Certo. Sim. E obrigada a toda a gente que nos tem ouvido em 2022. Ainda temos mais um episódio em 2022. O próximo episódio, tecnicamente, já sai em 2023. Isso, claro que tu já contaste isso direitinho. Não é, porque o dia 1 é domingo. Pois é. Portanto, este é o último episódio do ano 2022. Este é o último episódio de 2022. Celebremos. Sim. Bom. Obrigado, Mia. Obrigada. Fiquem bem.